Opa, Boa noite, seu Santiago. boa noite. Tá tranquilo o som? Tranquilo, eu vou botar o fone aqui que eu esqueci, perguntei para você, esqueci, Tranquilo. para não dar retorno para você aí, que senão eu complico. Fala aí, Santiago, ouvindo na boa? Tô te ouvindo tranquilo. Show, também estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, show de bola. Santiago, assim, em primeiro lugar, queria te agradecer a aceitar esse convite desse projeto meio doido aí, mas está me fazendo muito bem, assim, conhecer a realidade de cada estado do Brasil, é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Alguns eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas agora com essa uma hora de conversa com o técnico de cada estado, vou ter uma ideia legal. Era uma ideia que eu sempre tive de fazer pessoalmente. Estou aproveitando a quarentena aqui para matar essa curiosidade. Então é isso, eu queria te agradecer e pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua história, de como que você conheceu o basquete, como você chegou até aqui. Não, tranquilo. E agradecer você também por essa oportunidade, né? E principalmente por ter tá botando a cara a tapa, né? Que muita gente foge desse tipo de situação, né? E, É assim, poder verdade. falar do basquete assim, aqui do meu estado é uma grande oportunidade. E espero estar somando, né? Não só para o basquete nosso local aqui, para de repente abrir um leque de possibilidades para todo mundo, já abrir a cabeça, né, ver as realidades e ver o que a gente pode estar melhorando, o que está tá podendo evoluir junto, né? E essa quarentena está fazendo todo mundo refletir, que eu É acho que é o verdade. principal. Tudo Mas, bem. assim, a minha origem do basquete foi na casa de um amigo meu, pra falar a verdade. Foi nem jogando em clube. A gente fui passar o final de semana na casa dele e ele me chamou, vamos jogar basquete. Eu falei, mas que negócio é esse? Porque na minha escola o primeiro esporte era o handball e depois todo mundo. Aí você ia jogar um futsal, um basquete, alguma coisa assim. Aí eu vi, a gente improvisava numa aquelas tampas de registro, lá era a nossa cesta. Aí Legal. como diz, ele ganhou de mim todas, né? Eu falei, não, eu vou aprender esse negócio. Que, que, que esporte que é esse, né? Quando só sabia que era com a mão. Aí eu fui começar a procurar. Aí, por incrível que pareça, procurei uma escolinha para poder estar aprendendo e foi justamente no Goiás Esporte Clube, que era um Legal. esporte especializado na época. Isso lá em 89, 90, por aí. Aí de lá Quase para na cá, caravela de Cabral. exato. Aí fiz a escolinha lá. Aí na escola eu consegui procurar o basquete, que era no contraturno que tinha. Aí eu fiquei jogando, aí eu comecei na escolinha, da escolinha fiquei na escola, no basquete escolar, que era no Colégio Santo Agostinho. Aí de lá eu fiz teste no jockey, aí fiquei no jockey. Aí fiquei jogando as coisas de clube e escolar, que aqui era a Copa Itaú, tinha às vezes quando as federação aqui na época fazia misturava clube com escola, aí nesse eu joguei mirim, infantil e essas outras categorias que tinham na época, que vai trocando os nomes, né? Aí Claro. era pré-infanto, mirim, aí é cadete, cada hora é um nome diferente. Aí Agora, nisso só para aí, sem querer te cortar, essa unificação agora meio que para Brasil, em questão de sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, você acha que ajuda? A minha mãe, por exemplo, eu tinha uma dificuldade de falar com ela sobre basquete porque ela não entendia. Infantil, infanto, juvenil, não entendia. Eu acho que ó, isso colaborou, assim. nossa, demais, porque até assim, aqui, às vezes, do escolar para de federação, às vezes o próprio nome era igual, só que a idade era diferente. É Esse, diferente.
Já se colocasse os subs, né? Sub 11, 12, 13, facilitou demais, unificou e, quando isso, todo mundo fala a mesma língua agora. Quando já vai jogar na cidade, no estado, quando diz, o norte já está dado, né? Então já fica bem mais tranquilo. Continua voltando aí, aqui. por favor, desculpa. Aí joguei no Jockey, você categoria de base. Aí tive um convite para jogar a categoria de base no Vila Nova. Na época tinha o técnico cubano aqui, que é o Ornides Sintra. Foi até técnico de seleção feminina de Cuba, disputou pré-olímpico, tudo. Aí me montou o time. Eu joguei 1 ano e meio, 2 no Vila Nova com o Sintra. Aí nesse meio tempo tive um convite para jogar também base aqui em Goiás, União Parmalat, porque a Parmalat patrocinava bastante coisa. Aí em 96, eu tinha voltado para o Jockey, aí nos convidaram para a gente jogar um torneio na Itália. Aí nós fomos jogar, ficamos 15 dias jogando lá, ficamos em Roma, e depois fomos para Catânia, jogamos um torneio lá, foi bem interessante. Tinha time da Alemanha, Iugoslávia, Croácia, lembro que nós jogamos com o time de Zagreb lá, jogamos bem até antes era 2 tempos de 20, né? Jogamos bem até o metade do segundo tempo. De repente o cara me tira do banco 3 caras de 2 metros e pouco, 2,6, 2,8, e caí. Bola só por cima. Ali no começo. Aí virou tudo lá. E nessa época, o campeão do torneio foi Portugal. Você vê, tanto que o nível era alto. Assim, era que idade isso aí? Isso a gente estava com 17. 17 antes. Aí nós ficamos em 5º lugar. A gente perdeu nos cruzamentos lá, a gente perdeu para um time da Alemanha. E aí acabamos em 5º. Aí depois disso eu voltei para o Jockey. Aí eu fiquei jogando lá mais uns 2 anos. Joguei até sub-21 e adulto. E no adulto, a Coca-Cola estava lançando aquela Aqualia. Aí era Jockey Aqualia, que deram um patrocínio e jogou. Eu era o moleque do time, né? O 3º armador, o 4º armador e ajudava mais nos treinos. Aí tive mais um convite para voltar a jogar no Vila Nova. Joguei 1 ano, ainda no Vila Nova. Aí, nesse meio tempo, estava na universidade. Aí fiquei jogando o campeonato de federação e universitário. Tive quando eu estava entrando na faculdade, tive uma oportunidade com um colega meu aqui de tentar jogar em Lages. Só que aí eu vi uns colegas meus já tinham ido para fora, tudo, fiquei meio pensando, vou, não vou. Lages, Santa Catarina? Isso. Aí eu peguei e falei, eu vou ficar na faculdade. Porque o pessoal que veio, assim, perderam tipo assim, 2 anos, 1 ano, 3 anos, assim, você vê que o pessoal ficou meio perdido e eu fiquei assim, não, eu vou meter a cara na faculdade mesmo. Aí fiquei jogando as coisas universitárias aqui, parei uns 2, 3 anos. Aí em 2008, o pessoal estava montando um time aqui no Clube dos Oficiais, que era o Clube dos Oficiais Pré-Veste, que era o Filipão que montou o time aqui. Que aí a gente teve a bolsa. Aí eu ganhei a bolsa para fazer faculdade. É o que o filho dele jogou no Rio. Isso, Felipe Augusto. O filho dele foi meu atleta no Grajaú. O Felipe Augusto. Maluquinho. Maluquinho, mas gente boa. Tranquilo. Eu gosto dos malucos. Me dou bem com eles. Aí nisso aí eu fiz a faculdade de administração através da bolsa do basquete. E que foi na Faculdade Sul-América. E em 2009 eu já estava, como diz, ia para um lado ou ia para o outro. Eu jogava ou ia ser técnico, né? Que eu fiz a educação física.
E falei, não, vou parar. Aí em 2009 eu parei de jogar. Não fiz. Aí eu já voltei 100% para a parte de técnico mesmo. Aí nisso aí, na transição, eu fui dar aula meu primeiro emprego com basquete foi num condomínio. Estava na faculdade, a menina falou assim, você quer dar aula na escolinha aqui do prédio? Aí eu assim, mas como assim Nessa hora escolinha quer em tudo. prédio? Não. Eu só falei É assim, que tudo. dia que era? É lógico. Aí eu fui dar aula nesse condomínio, fiquei lá 2 anos, com criancinhas mesmo. Aí de lá eu tive o convite para dar aula no colégio pré-médico. Fiquei lá uns 3 anos. Aí eu tive o convite para trabalhar na seleção goiana aqui de assistente, com o professor William. Aí o pessoal gosta de chamar ele de Coach Bill. Aí da seleção goiana, eu tive o convite para ir trabalhar no Jockey. Foi até o Adriano que você fez a live com ele lá de Palmas. O Adriano que está oferecendo emprego para técnico de basquetebol lá no Tocantins. Exatamente. O Estou pessoal que falando estiver isso para todo interessado. mundo. Aí de lá, aí fiquei no Jockey. Aí no Jockey eu assumi as escolinhas na época e uma equipe feminina. Aí eu fiquei com essas duas vertentes do basquete lá no Jockey. E o masculino, as equipes masculinas, quem ficava na época era o Fernando. O Fernando Duran, que hoje ele é vice-presidente da Federação de Basquete aqui. Aí nesse meio tempo, lá no Jockey, eu fui técnico de seleção, vários anos com a seleção feminina. Aí veio as nomenclaturas, né? Infanto juvenil, juvenil, aí Campeonato Brasileiro de Seleção da CBB, até antes daquele que tinha as 3 divisões, foi por último, né? Aí ainda era por grupo 1, 2, 3, que aí o campeão de cada grupo saía para jogar a divisão especial. Aí, até por último aí, que tem a das 3 divisões. O último de Poços. Isso. Eu joguei, aí teve aqui em Anápolis, que é a cidade que perde Goiânia. Teve eu participei de uns 3 ou 4 brasileiros aqui, como técnico principal na feminina e assistente do masculino. E depois eu fiquei só técnico na seleção goiana masculina. Teve um sub-15 em Poços e teve um sub-17 aqui em Goiânia. Aí, foi isso aí. Tudo 2015, não foi? 2014. 14. 2014. Aí disso aí, aí fiquei no Jockey. Quando eu fui pro Jockey, aí voltei pro Jockey, aí fui pra Católica. Eu fiquei com as equipes de base de lá que tinha um projeto lá e dando aula no curso de Educação Física, no 6º período, que era Fundamentos Metodológicos do Basquetebol 2 e Ensino Vivenciado. Eram 2 disciplinas diferentes. E também aí fiquei ao mesmo tempo lá dando as aulas na faculdade e com os times de basquete. Aí em 2006 eu tive o convite para ir trabalhar no Goiás. Estava montando o departamento de esportes olímpicos e vinham me monitorando já nos meus trabalhos na Católica, no próprio Jockey, nas seleções. Quando eu fiquei até surpreso porque eles já estavam meio que de olho. Aí me convidaram para fazer o trabalho lá e estou lá desde 2006. Entrei lá para dar aula de escolinha. Entrei lá para fazer o basquete do Goiás Esporte Clube. Não tinha nada. Tanto é que quando eu cheguei lá, me fizeram um desafio. Se eu entrei lá em setembro de 2006, aí eles falaram assim, se até o meio do ano, do próximo ano, se eu fizesse girar o basquete lá, até uns 6 meses mais ou menos, que eles me deram um prazo, se eu conseguiria fazer as mensalidades pagarem o par de tabela.
Aí, graças a Deus, consegui fazer, consegui girar. Nisso aí, abriu mais horário das escolinhas, consegui botar uma pré-equipe. Aí, dentro de um ano e meio, que já consegui botar uma pré-equipe masculina. Tinha as escolinhas femininas na época. E foi aumentando as categorias de base. Aí já conseguimos, em cima disso aí, a gente já conseguiu montar equipes femininas, que eu consegui manter até 2014 as equipes femininas. E ao mesmo tempo, com a equipe masculina, como dizer, era um Deus nos acuda, que era tudo eu. Era A de 2012 eu me lembro. Daquele campeonato que você foi disputar lá em Italva, eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara veio fazer aqui? Quatro times de lá, tudo escolar. Eu falei, meu Deus, o cara investiu isso tudo. Vai treinar pouco, mas é sempre uma experiência boa, né? De qualquer forma. Sim. Só de estar junto é sempre uma experiência boa. Mas assim, graças a Deus, eu falo graças a Deus que minha mãe me deu uma coisa assim de procurar. Sempre procurar mais, não ser acomodado. Então, assim, eu sempre quis saber, sempre questionei demais, até me questiono muito. Então, quando teve a oportunidade de estar jogando lá o Zeca, né, o Zé Nilton, na época chamou, ele viu o meu trabalho pela internet e fez o convite, ligou lá no Goiás, quis falar comigo, eu falei com ele, botei para falar com o meu diretor. Aí meu diretor falou assim, cara, vai! O Zeca é outro maluco, ele faz basquete lá na unha, lá. Não, e na época eu ainda fiquei super meio que chateado que eu não consegui levar o masculino, que eu tava doido para levar os meninos e as meninas. Que para mim foi uma experiência muito boa, um intercâmbio muito grande. Tanto é que nós estamos até hoje conversando, né? Mantemos contato até hoje. É verdade, de lá. É verdade. É uma coisa que eu prezo muito. E as meninas abriram a cabeça, naquela competição lá, algumas falaram assim, eu quero tentar. Outras já falaram assim, não, acho que essa vida não é para mim não. Então, assim, foi uma mudança. De águas, é verdade. Exato. Que algumas já tinham ido para seleções, jogar campeonato brasileiro de seleção, tudo. Era uma coisa mais elaborada, vamos dizer assim, né? E aí, mas ali foi o ganho foi pouco, né? Foi um massacre. Vocês passavam o carro em todo mundo vendado com a mão direita amarrada, vocês ganhavam de qualquer jeito. Não, aquele grupo lá foi muito bom. O extra-quadra, isso tudo é muito legal. Assim, igual eu falo para muitos dos meus meninos que vão jogar fora, os meninos que falam assim, o problema não é dentro da quadra. O problema é o extra-quadra, que ó, que você está treinando, você está focado, ó, que você está jogando, você está focado. Agora, o que você vai fazer quando você está de folga, né? Esse que é o grande questão. Mas, e assim, essa questão da convivência, de ver outras realidades, conversar, saber a hora de falar alguma coisa, um sim, um não, né? Isso é importante demais. E essa competição deu isso pra gente, essa vivência que foi muito importante. Show. E, Santiago, conta para mim como é que é, assim, de uma maneira geral, a organização do basquete em Goiás. Tem muito time do interior, o mais forte é a capital, tem escolar, tem feminino, eu sei que tem, porque eu segui a sua receita, eu casei com uma jogadora de basquete também, para facilitar a minha vida, para eu poder estudar, para eu fazer minhas coisas sem ninguém perturbar e entender o que é. Nossa, o irmão dela foi técnico. No meu caso, o irmão dela foi técnico também, é muito mais fácil, porque ela entende o que é aquele pré-jogo ou um pós-jogo, aquela digestão do pós-jogo. Ela entende, então não me perturba, faz tudo que eu quero, me ajuda e enche meu saco na hora que tem que encher também, mas é normal. E aí conta para mim, assim, feminino, veterano, universitário, escolar, base, capital interior. Dá um panorama geral aí de como que é o basquete goiano. Ou foi, pode fazer a relação que você quiser, solta a voz aí, abre o coração aí pra gente. Bom, eu espero não fazer nenhum sincericídio aqui com a minha esposa. A galera tá abrindo o coração assim, mas eu acho que até em algumas situações
Tipo, o grito que o Kelson deu, dizendo que lá não tem base. Que o Felipe do Amapá também falou, cara, aqui não tem base. E aí, no final, quando eu pergunto qual que é o seu sonho, o sonho dos caras, inclusive do garoto do Pará, que é o estado do presidente da CBB, é ter base no meu estado. Isso, pô, corta meu coração, mas é a realidade dos caras. É a realidade do basquete brasileiro. Fazer o quê? Mas vai aí até onde você pode ir, o que você quiser falar aí, vamos que vamos. Bom, base hoje, vamos da categoria de base, né? Base hoje a gente tem efetivos em Goiânia, tem 3 times, se eu não estiver muito enganado, que é Goiás, Esporte Clube, Clube de Engenharia e a EGB. Já teve, mas um ano monta, outro desmonta, não tem muita sequência. No passado tinham muitos, tinham mais, né? Interior hoje tem, que Anápolis está com 2 times em Anápolis, Rio Verde também tem Mozarlândia, Jussara estava com trabalho, mas o Hélio mudou de cidade, está lá na divisa lá de Goiás e Mato Grosso. E assim, tem muita, assim, as categorias de base, cada time não tem todas, vamos dizer assim. Alguns têm 17, 19, outros têm 15, outros têm só 17, outros têm 13. Mas assim, e feminino hoje, base só existe no interior. Que é focado hoje praticamente em Rio Verde, Mozarlândia e Quirinópolis, feminino. Adulto feminino é meio que esporádico. O pessoal não mantém as equipes treinando. Acho que a única equipe que mantém o tempo todo treinando é a nossa das Ladies, que a gente tem a intenção de sempre se manter e participar do máximo de coisas que a gente conseguir, dentro das nossas capacidades, né? E tem muito do Master. Então, o feminino hoje tem uma lacuna gigantesca mesmo de atletas. Hoje, se a gente for jogar um adulto hoje, acho que, sem exagero, a diferença da idade dos atletas deve bater aí em 15 anos de diferença ou mais. Isso é reflexo de um basquete próspero há 20 anos atrás, há Exato. 10, 15 anos atrás. Para o Master ser forte é porque alguém plantou semente. Exato, com certeza. Assim, você tem uma noção, assim, às vezes nós vamos para o campeonato, que as ladies vão, aqui no nosso estado, né? Tem menina que, enquanto a gente até brinca assim, faz 15 anos que a menina tem 15 anos. Sei. A diferença é muito grande. Assim, menina de 17 anos jogando com menina de 35, tem menino no nosso time de 40. Aí você vê assim que é uma coisa. E infelizmente a qualidade não é próxima. Aí você vê que as meninas estão jogando, estão tendo resultado ainda jogando. E às vezes vai de igual para igual na quadra, na parte técnica, tática, é enorme. Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho aí. Com certeza. Pra você ter noção, o meu time. Não aconteceu. O meu último time de base feminino foi o meu time, isso em 2014. Isso que eu consegui manter uma categoria só. Agora você vê, 2014, nós estamos em 2020, na capital, a gente não conseguiu montar a equipe. Isso porque eu fui para jornal, usei as mídias que o Goiás tem, de site, de Instagram. Um clube grande de futebol de massa, né? Exato. E não aparecia. Apareceu uma ou outra, assim, mas nunca consegui voltar a ter, vamos supor, 8 meninos. Vou falar nem 10, 8 meninos, nem isso eu conseguia ter. Aí a gente acabou tendo que encerrar o feminino e voltar as atenções todas para o masculino. Aí nisso aí a gente conseguiu tá desenvolvendo bastante coisa. A gente teve menino já convocado para a seleção brasileira de base.
o Sub-15, direto daqui, sem jogar em São Paulo, sem jogar em Rio. A gente tem meninos nossos que foram para os Estados Unidos, também direto, sem bater em São Paulo, sem bater em Rio, Paraná, assim, foi direto para os Estados Unidos. Vou falar os nomes dos meninos aqui que foram, né, para não... O Lucas, Paulo, sim. O Homero foi ano passado, aí com o coronavírus já está aqui no Brasil de novo, já fugindo. Tem menino nosso no Canadá, já teve menino nosso lá na Inglaterra, teve fazendo teste até na Lituânia lá, é o Francis, mas decidiu não mexer mais com basquete. Assim, a gente tem um trabalho interessante. Aqui já teve duas visitas dos americanos aqui para ver menino, querendo saber como que era feito o trabalho. Conversei com eles. Eles queriam fazer tipo uma parceria, só que não caminhou. Uns 2 anos atrás, nem 2 anos, acho que 1 ano e meio atrás, teve um americano aqui, um ex-NBA, veio assistir treino meu, interessou em alguns meninos, a gente mantém contato, ele estava querendo vir de novo. Assim, tem que, quando diz a minha parte, sempre estou fazendo, estou sempre tentando produzir, né? Mas, quando diz, tem que ter mais coisa para a gente poder estar voando de vez. Santiago, o Alexandre, que foi meu atleta no Grajaú lá no começo dos anos 2000, e que hoje ele faz um trabalho muito bom com a Move On, que é uma empresa que tem escolinha de basquete, tem muita coisa. De Brasília aqui. Ele está perguntando como que é a união no basquete goiano. Eu não entendi direito a pergunta, mas você deve saber. É isso aí, ó. Pergunta para ele, Berro, sobre como é a união do basquete goiano. Bom, se você quiser, você pode falar. Prefiro não comentar, dignidade do silêncio. É contigo mesmo. Estou aqui para botar ninguém na parede, não. Sendo bem sincero, ele existe até um não atrapalhar o outro, entendeu? Ela existe até o outro não atrapalhar. Agora, o atrapalhar pode ser várias coisas. Aí, quando chega nesse ponto de atrapalhar, aí o pessoal a união já sai de lado. Quando começa a bater de frente, já era. Exato. Você falou sobre os atletas, você falou sobre a sua história, você falou no começo o nome de algumas pessoas, você falou do Filipão. Me fala aí, as pessoas que você tira o chapéu do basquete goiano, lá de trás, de hoje em dia, os atletas dedicados, os técnicos que, sei lá, trabalham no interior e não deixam de trabalhar, não baixam a cabeça diante das dificuldades. Vamos dar moral para as pessoas aí. Fala das pessoas do basquete goiano aí pra gente. Quem que você tira o chapéu? Cara, eu tenho uma coisa para mim que... Um cara que, na minha opinião, durante muito tempo ele foi injustiçado, que é o Paulo do Colégio Militar. Paulo do CPMG Ayrton Senna. É um cara que o pessoal falava, meio que desdenhava dele, mas foi um cara que descobriu um atleta e fez atleta para todo mundo. Ele trabalhava numa escola aqui, mandava meninos e meninas para Deus e o mundo, conseguia jogar com o time de escola dele, os campeonatos de federação, jogava de igual para igual, ganhava jogos, às vezes beliscava uma classificação, beliscava uma medalha aí, mas o pessoal acredita que não deu o valor que ele deveria ter dado para ele. Tanto é que ele chegou a um ponto que ele falou, não, chega, não vou mexer mais com basquete, hoje ele não mexe mais com basquete. Paulo, se você ver isso aqui, ó, é nóis. E eu sempre, você não pode saber, mas eu sempre tentei te elevar, e o pessoal, você já sabe como é que é. O pessoal do interior, eu vejo assim, muito hélio, esforçado pra caramba, tem pouco tempo de basquete.
sempre tá estudando. Ontem mesmo à noite a gente estava conversando, trocando ideia. Tá sempre com material, sempre correndo atrás. O que mais que eu posso falar? Um cara que nunca parou também, tá sempre lutando. Hoje ele não está tão mais à beira da quadra, mas ele está mais distante, que é o Brandão, que trabalha no Clube de Engenharia. Acho que são esses os principais hoje para mim. E tem que falar do Moisés também, de Anápolis, que ele chegou aqui e mudou. Mudou o que é basquete em Anápolis. É um cara que transformou. Que hoje ele conseguiu botar um time no Campeonato Brasileiro de Base. O Campeonato Brasileiro adulto, esse campeonato da CBB agora, ele conseguiu, sim, depois de muito tempo de batendo na trave aí, ou na trave não, né, no aro, conseguiu tá colocando o time na competição profissional. Legal. Santiago, assim, eu não sei se você foi no 2014 no curso de nível 2 da Escola Nacional de Treinadores, que foi aí em Goiânia. Não, foi, claro que foi. Foi lá, eu te vi lá no clube lá, que foi o Márcio Guerrinha, isso, que era o Vitor Mansuri que estava organizando e tal. Eu exato. lembro que foi bem na época que meu filho estava nascendo, que eu cheguei a sair para Brasília num alarme falso, fui até Brasília para pegar o avião, não deu, voltei para continuar pegando o finalzinho do curso. E assim, queria falar sobre isso, sobre o que você indicaria de material de estudo, aonde que você busca informação, é em grupo de técnicos, é em PDF, foi na Escola Nacional de Treinadores, porque assim, uma coisa que eu vejo que o brasileiro assim, tinha dificuldade, imagina na época que a gente começou, porque a gente começou mais ou menos na mesma época, a dificuldade que era ter informação, né? Era fita VHS, nossa, era uma dificuldade de ter material de estudo. Hoje em dia é mais fácil. Então, como podem ter jovens aí na live ou que depois vão assistir, me diz aí como é que é a sua rotina de estudo, se você... inclusive, aí o Davi Pelosini aí tá dizendo que a UOLS é uma nova ferramenta de estudo, uma plataforma digital que está fazendo um trabalho muito bom, com conteúdos excelentes, e é um prazer ser um colaborador de um cara com a cabeça dessa igual a do Davi, muito bom. É isso. O que você acha da escola de treinadores? Se você era a favor ou era contra? O que você acha do fim dela? E dá uma dica para a galera aí de como estudar. Bom, eu até numa clínica que o Cristiano Grama fez aqui em Goiás, a gente estava falando sobre essa falta de característica, né? O Brasil não tem um jeito de jogar. Nós estamos tentando correr isso aí, igual você falando. Isso. Gostei da expressão que você usou, assim, a gente vive correndo atrás do rabo, né? A gente não sabe se pega ou não pega, né? Corre, mas não corre. Assim, eu acredito que a Escola Nacional foi uma iniciativa boa. Eu achei ela um pouco sem... Quando ela começou, eu achei ela um pouco ainda meio que se tateando, né? Aonde que ela poderia estar chegando, o que ela poderia estar fazendo. E eu achei ruim ter acabado, pra falar a verdade. Eu acreditava que ela estava numa evolução até de poder se identificar. Eu fiquei muito triste, cara, porque eu investi nos 3 níveis. Pô, viajei com meu filho nascendo, corri o risco dele nascer, não aconteceu, graças a Deus, mas corri o risco dele nascer e eu estar numa clínica e hoje em dia não vale de nada. Isso me machuca, entendeu? E aí eu tive que viajar para morar em outro país para poder estudar uma escola de treinadores, entendeu? Isso é doído mesmo. Assim, eu sempre tentei estudar basquete. Quando eu decidi fazer educação física, a menina da biblioteca morria de rir de mim. Porque, literalmente, eu li todos os livros de basquete que tinha na faculdade. Todos, sem exceção. Eu peguei coisa lá, assim, de 1900 e bolinha, não tinha nem linha de...
Não tinha nem linha de Pô, eu acho três. excelente. Até hoje é atual, na minha opinião. Li todos. A menina chegava assim, mas vai pegar outro livro? Não, meu filho. Aí eu, não, me dá outro de basquete aí. Aí, para não dar muito na cara, eu pegava um de basquete e um outro de qualquer outra disciplina, mas eu li todos. A minha ficha lá só tinha basquete, 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 basquete. Aí depois disso aí, eu comecei a procurar curso. Eu lembro que estava no meio da faculdade, apareceu um curso lá em Curitiba, com a Maria Helena. Eu botei todo mundo doido aqui e falei, não, eu vou. Bati lá em Curitiba, fiz o curso lá, voltei, procurando mais coisa. E o que tinha, o que não tinha, conversava com um, conversava com o outro. Na época a internet não era tão acessível igual hoje, né? Às vezes eu Ah, descobri O já. Davi tá pedindo o Davi tá pedindo para você indicar um desses livros aí, o melhor que você acha. Fala pra gente, desse que você leu aí. Que eu li, para iniciação é Ensinando Basquetebol para Jovens, da Associação Americana de ACM, que é a capinha verde, achei interessante. E tem uma da capinha azul, Basquetebol, Metodologia e a Prática. São dois livros que eu acho bem interessante de você ter, não é nem você ir lá e pegar, não, você tem em casa. São dois É que eu uma achei bem ferramenta de interessantes. consulta permanente, né? Isso. Assim, é bem em cima da tática do jogo, assim mesmo, né? Da mecânica. Aí tem outros quando já é mais de relação interpessoal, né? Do Coach K, do Phil Jackson, aqueles cestas sagradas, Entendi. 11 Gestão anéis. de pessoas, né? Isso. Esse já, como diz, aí já Você, vai. Santiago, você falou da Maria Helena. A Carol jogou no Vasco naquela época que ela estava lá. Ela era base, treinava com a Heleninha, mas a Maria Helena que dava uma. Peraí, que eu tenho um despertador que não sei tirar. E ela que dava a diretriz da categoria de base, assim. E muitas das coisas que, assim, a gente ficou junto a partir de 2013, então eu já era até, sei lá, 20 e tantos anos. E muitas das coisas eu aprendi com ela. E ela falava, pô, isso foi Maria Helena, isso eu aprendi com a Heleninha. E para mim é um ícone do basquete brasileiro que devia ter mais respeito assim moral do que tem hoje, na minha opinião. Você falou, tem uma menina que jogou aí no Vasco, daqui de Goiás. Não sei se foi contemporânea, chama Nayara Balduino. Não sei se de repente pode É ter. uma pivô gigante, não? Não, não, é um lateral, canhota. Sim, eu vou perguntar para a Carol, que agora ela tá aprendendo as feras lá, que se a esfera estiver aqui, não dá para ela ver lá. Tá jogando no Osasco. Os- Osasco. Teve uma época que ela estava no Vasco. Foi. Um abraço aí, Fernando, um beijo. Santiago, você falou sobre as suas experiências nos brasileiros de seleção. Hoje em dia, por exemplo, o Goiás Esporte Clube, que é um clube grande, é um clube de massa, que podia ter um interesse em outros esportes. Abraço, Bé. Um beijo aí. Tem como. Beijo. O teu clube tem como investir 4 mil por mês, 50 mil ano para jogar, para fazer esse atleta que você fabrica aí ter a oportunidade de jogar um brasileiro ou um torneio nacional? Ou o brasileiro de seleções seria a saída mais fácil? Qual é a sua opinião sobre esse modelo atual? Pô, é meio polêmico, porque a gente do Goiás a gente chegou a procurar a competição de clubes, né, o CBCE aí, e eles fizeram uma pesquisa, o Goiás, não eu, deixar bem claro, não eu, o Goiás fez, sondou tudo, a gente estava com tudo para poder entrar, eles fizeram as contas e algumas coisas eles viram que não fechou, né? Aí deu uma recuada. Aí, assim, ainda está meio pleiteando a participação,
eles estão olhando isso aí, só que, como diz, eu não faço parte da... Por você, você ia, mas não Não, vai sair do eu teu em bolso? tudo. Como diz, graças a Deus eu não sou Lógico. preguiçoso. Eu já ia, igual eu jogo tudo que tem para jogar aqui, eu vou no interior aqui, rodo tudo quanto é jeito. Se tu falar para mim, Santiago vai, Santiago vai. Vamos dizer, Você foi eu em não. Italva, pô. Vamos dizer, a canetada do final não é minha, né? Então. Sim. Mas E assim, eu prefiro que você voltar às seleções, sinceramente. Vai estar. o, o efeito da falta do brasileiro de seleções no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu estava na época que isso tudo começou, era o êxodo do clube formador para o clube que podia disputar o CBC, que era sócio do CBC. E isso era muito ruim, porque era a única oportunidade do garoto disputar um torneio nacional, era ele ir para um clube que jogava o CBC. Porque ele não podia, talvez ele, em outra cidade, numa cidade do interior, ou até em Niterói, que foi a cidade que eu trabalhei, ele ia ter que viajar todo dia para treinar, isso ia interferir no rendimento escolar, sem contar a violência do Rio de Janeiro, o custo de passagem, isso tudo que o clube podia até dar uma piscadinha, oferecer uma bananada e uma guaravita para ele, mas a gente sabe que depois de 3 meses, 4 meses, eles inventam uma história e corta. Isso é muito comum, pelo menos lá no Rio de Janeiro. E, e esse êxodo provocou a extinção de algumas equipes. E isso é Sim, muito ruim para o basquete de um modo geral. Eu sou a favor do CBC se existisse em conjunto com o brasileiro de seleções. Porque aí sim, aí o clube que tem mais estrutura, que tem mais condições, vai viajar para um campeonato de clubes. Mas aquele garoto lá de Niterói, ou de um clube mais afastado dos do grandes centro, clubes de né? basquete, dos de futebol, da Zona Sul principalmente, esse garoto não precisava mudar a vida dele inteira, às vezes cair no canto da sereia, que a gente chama, cair no canto da sereia, perder um ano numa fase importante, 17, 18, ou ficar transitando numa cidade perigosíssima e, e ter a oportunidade de jogar um campeonato nacional, representar o estado dele, entendeu? E não ser obrigado a mudar de clube. Isso desestimula o professor, isso, muita coisa acontece contra o basquete. Essa é a Sim, minha opinião. Eu acho que se fosse os dois juntos, tivesse o brasileiro de seleções, ia ser maravilhoso. É que nem a situação da escola de treinadores. E o CREF, por exemplo. Aqui na Argentina, você pode ser qualquer coisa e fazer a Escola Nacional de Treinadores, que são 3 anos praticamente de conteúdo online e aula presencial todos os sábados para você trabalhar durante esse período. E é tipo uma pós-graduação, um mestrado em basquetebol. Você aprende muita coisa. Hoje em dia, infelizmente, a graduação de educação física forma mais para o fitness do que para o esporte. Então, a gente poderia ter os melhores técnicos do mundo se a gente aliasse essa obrigatoriedade da graduação, mais uma escola de treinadores sedimentada. A gente já tem o melhor material humano do mundo. Isso ninguém discute. E com isso, a gente ia ter os melhores técnicos do mundo também. com Então, pô, certeza. o melhor material humano com o melhor técnico do mundo, ninguém pegava a gente. Não tem como dar errado, E, né? infelizmente, a CBC é uma outra situação que eu vejo a gente correndo atrás do rabo. Porque é isso, os clubes que têm como pagar 50 mil anos jogam, desenvolvem, evoluem, mas os que não podem, acabam e todos vão para aí. Diminui, quebra o número de praticantes, diminui o incentivo do técnico, além de interferir na vida pessoal de muitos garotos, esse êxodo. E, pô, eu acho que até para a experiência, por exemplo, que o Kelson falou lá de Roraima, o Felipe do Amapá, a experiência que era trocada no Brasileiro de Seleções, as clínicas com os técnicos, aquela cerveja depois que todo mundo conversava, batia papo, o intercâmbio, isso é muito menor, porque fica Não, limitado. para você ter noção, quando tinha os brasileiros aqui, ó, o próprio Neto mesmo fez um bate-papo lá, jogou slide pra gente, mostrou, falou como que ele estava trabalhando aqui, estava no Flamengo na época. O Vanderlei depois reuniu a gente, que ele era o diretor de seleções, né? Foi falar como que ele estava vendo o basquete no resto do mundo, que ele foi viajar, que ele sentou com a gente, fez uma mesa redonda lá e falando, a gente discutindo como que era, como que não era. Sim, você vê que é um intercâmbio ali, como diz, cara a cara mesmo. Assim, hoje não tem isso.
Não tem. É mais difícil. Agora vamos entrar mais ou menos na parte opinião do Santiago. Agora o papo vai ficar mais suave, mais tranquilo. É como se fosse aquela entrevista mesmo. Primeiro eu estava investigando. Agora é mais para conhecer o lado pessoal, mais divertido, do coach Santiago. Me diz um time de NBB que você gosta de ver jogar e por quê? Ó, eu vou ser bairrista. O Bruno Saviani e o Rodrigo Carlos. O Bruno nós jogamos junto com a categoria de base aqui. E o Rodrigo, eu era. O Rodrigo agora está no Black Star. Isso. Eu vou para os dois. E assim, porque eu vejo que a gente tem condição de estar evoluindo, estar melhorando. E eu gosto de ver os jogos porque o Bruno, como ele jogou muito tempo na Europa, você vê que ele tem uma pegadinha do basquete europeu ainda, está mantendo isso aí nos times dele. E o Rodrigo, como diz, agora que vai assumir, vai ser técnico principal, né? Ele sempre foi assistente, mas você vê que ele sempre teve a bagagem. Ele foi técnico principal um período em Uberlândia, não foi? Foi. Que caiu o uruguaio lá, o Vulcan. Isso, mas não ficou muito tempo, né? Não, foi só um final, um playoff, foi uma coisa assim. Acho que foi só uma série dos playoffs. Sim. NBA, qual e por quê? Ó, o NBA tem que ser dos atuais? Não, pode ser. A ideia era essa, assim, qual que você gosta de ver e por que hoje, assim, como técnico mesmo, questão tática, estilo de jogo, conceitos, filosofia. Assim, eu vou falar de dois, então. Antigamente eu gostava de ver o Chicago, porque além de jogar naquele sistema do triângulo ofensivo, que um técnico meu aqui, Bolinha, fez a gente decorar que ele queria que a gente jogasse esse sistema de triângulo, e jogamos. O pior de tudo, que nós conseguimos jogar. Mas assim, eu gostava de ver do Phil Jackson como ele conseguia administrar os jogadores. Essa parte de administrar mesmo. Botar o Jordan no lugar dele lá, o Dennis Rodman do outro lado, o Pippen, não, você vai fazer assim, não. Assim, e todo mundo naquela harmonia. Estamos sabendo as funções que cada um tinha que executar. E executar com extrema maestria, né? Todo mundo lembra do Chicago Bulls. Atualmente eu gosto de ver o Spurs, porque eu gosto muito de ver o Popovich e a comissão deles lá, os ângulos de bloqueio, principalmente, que ele muda demais o ângulo bloqueio para dificultar a ajuda, a rotação, fazendo o zíper, né, para cima, o zíper para baixo, o bloqueio de lateral, fazendo flare, assim, nos bloqueios assim que você muda o ângulo e a defesa fica tem hora que se perde completamente. Eu gosto muito de ver esse tipo de jogo mais coletivo. Coletivo tático, né? Por Houston só faz a mesma coisa, é tiro ao alvo, né? É tiro ao alvo. Faz um bloqueio no hard lá, deixa no contra um e vambora. Pronto, acabou. Euroliga. Eu vou ser bem sincero, eu gostaria de acompanhar mais, porque nessa rotina maluca nossa aqui, os jogos, a hora que passa, eu não consigo estar acompanhando. Euroliga eu vou ficar te devendo. É mais difícil mesmo de passar, de buscar tudo. Então vamos lá. O Saviani falou que quer ser só diretor do Corinthians e falou: Santiago, você é da minha terra, você vai ser o técnico. Não tem limite de dinheiro, não tem limite de dinheiro. Os melhores jogadores vão estar ali, do porte físico que você quiser. Tem um armador chutador, um outro organizador, tem tudo. As 12 peças perfeitas. Qual seria a sua filosofia ideal? Como que você gosta de jogar? É lógico que o técnico tem que se adaptar ao material humano que ele tem e fazer aquele time jogar. Mas, vamos lá, tudo perfeito, mundo perfeito. Qual seria a sua filosofia? Como que você gosta de botar teu time em quadro? Eu gosto de dois armadores. Dois armadores, mais dois armadores, 5. Só um 5, tá bom.
aquele cincão clássico, pesado. Jogar de costas, quando dá, na hora dos bloqueios, dá uma espanada na galera mesmo para abrir. O xerifão, né? O xerifão. Exato. Aquele que o cara corta pro meio já faz uma falta e pro cara não cortar mais. Um 4 com bastante agilidade, igual vamos trazer um Antetokounmpo da vida para nós. Um Nowitzki. Bom, né? Pode entrar no carro de Volta pro Futuro e buscar o Pippen lá? Pode. Pô, isso aí é brabo demais, né? Um Pippen, né? Não. Marca armador, marca lateral, marca o pivôzinho, marca. Quando tinha que pontuar, pontuava. Pontuava. Espetacular, né? E eu acho que já foi o que acho que já dá, né? Um time mais ou menos. Dá, um time bom, um time bom. Ô, Santiago, agora para a gente finalizar, não sei se você conseguiu caçar alguma pergunta aí, mas a gente ainda tem uns 10 minutos. Eu queria que você falasse para mim qual é o seu sonho? Como que você gostaria um sonho para o basquete do seu estado, um sonho para o basquete brasileiro? Se você achasse aí a lâmpada, esfregou, saiu o gênio e fala assim, 3 pedidos, Santiago, para o basquete, claro. Quais seriam os seus 3 pedidos? Eu gostaria muito que a gente conseguisse ter uma sequência de trabalho aqui, assim, de base até um adulto, assim, uma categoria de base forte, naturalmente surgiria um adulto, né? Então, assim, uma base bem estruturada, seria um dos meus desejos para o basquete aqui. O segundo, ter pelo menos, que a gente comporta aqui, a gente sabe que o pessoal gosta de basquete, ter pelo menos 2 equipes profissionais que tem condição de manter a equipe, Anápolis, Goiânia, ou 2 em Goiânia, ou alguma cidade interior aí que tenha condição, que tenha a renda per capita que consiga manter. E a nível nacional que a gente volte a ser o que nós fomos, né? Ser realmente ser uma potência no basquete, que material humano a gente tem, os técnicos nós temos, intercâmbio nós estamos conseguindo. A troca de informação agora acho que está sendo uma coisa inédita, o tanto que a gente está conseguindo de ter como diz, a gente conseguiu realmente parar, olhar e falar assim, o que nós temos? O que nós podemos fazer? Com as informações que nós temos, o que a gente pode estar unindo? Né? O que a gente pode estar agregando? Acho que são esses três pedidos mesmo aí, de uma base boa, uma equipe profissional aqui, seria mais, como diz, ia gerar mais emprego, né, para jogador, comissão técnica, a gente tá dentro das esferas do basquete aí, a gente poderia estar aumentando muito isso aí. E aí, a nível nacional, a gente indo bem, naturalmente a gente vai estar puxando mais coisas para o nosso esporte, né? Vai estar desenvolvendo e mais pessoas envolvidas, mais possibilidades para a gente estar crescendo. Show. O desenvolvimento da base é o pedido mais comum até unânime, agora. Eu estou no 8º estado e todos falaram a mesma coisa. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante porque a gente tem um país com 27 estados e 8 dos 8, o sonho dos técnicos é o desenvolvimento melhor da base. Como será amanhã? Como será nossa seleção? Em falar nisso, agora eu vou abrir para perguntas. A gente tem mais ou menos uns 5 minutos, 6 minutos aí antes da live estourar. E eu quero te fazer uma pergunta, porque a gente esteve junto lá no treinamento final da seleção brasileira, lá do Neto. E eu queria saber de você sobre seleção masculina. O que você acha do 3º técnico estrangeiro consecutivo? Você acha isso positivo? Você acha isso negativo? E o trabalho do Neto eu acho que é bobeira a gente falar aqui, porque é mudança da água para o vinho, sensacional. E a gente tem que tirar o chapéu e fazer de tudo para ele permanecer. E por muito tempo para a seleção principal ser um espelho para as meninas mais novas. Mas o masculino, o terceiro técnico estrangeiro consecutivo, qual a sua opinião? Olha, é bem
bem melindroso isso aí. Quer dizer, eu acredito que eles têm coisa para estar somando. Que a gente pode tá pegando mais informações deles, esse know-how que eles trazem para a gente, eu acho que é muito importante. Mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente pode estar com um assistente, alguém assim com voz mais ativa. Coordenador, talvez. Uma coisa mais ativa dos brasileiros, assim, para a gente acabar de. A gente tá aprendendo, então vamos dar o próximo passo. Às vezes depois um brasileiro assumir e deixar o estrangeiro de assistente, né? Ele não ser o principal mais, até chegar ao ponto de não ter mais. Não que não tenha qualidade, mas assim, como diz, a gente tem que estar vendo o nosso também, né? Que a quantidade de gente que a gente tem aqui de técnica, a qualidade que eles têm, o know-how, sabedoria, o entendimento do jogo, o extra-jogo também. Eu acredito que a gente não deixa a desejar, mas a gente pode estar acabando de fechar um ciclo aí nessa maneira. A gente está para a gente dar o próximo passo com o técnico estrangeiro saindo do cargo principal e às vezes ficando de assistente, ou um conselheiro, alguma coisa assim. Eu concordo com você e acho que isso tinha que acontecer depois do manhã. Eu acho que o terceiro consecutivo é muito tempo pensando no imediatismo. E a gente já tem uma seleção, infelizmente, envelhecida. Sim. E que, para mim, era a hora de, principalmente nesse último Mundial, botar a molecada para pensar na Olimpíada depois, que seria Tóquio, né? Que agora eu nem sei mais que data que vai ser, se vão trocar. se virar, né? No próximo ciclo olímpico, porque esse, para mim, era para dar rodagem para Iago, para essa molecada que está vindo, que tem condição, mas que se eles jogarem 3, 4 minutos por jogo, eles não vão pegar a bagagem necessária para ser competitivo, brigar por uma medalha, ou seja, mundial ou Olimpíada lá na frente. Então, eu acho que um técnico brasileiro, ele tem mais, teria mais carinho pelo longo prazo, entendeu? O Gersi, que foi um atleta meu, feijão, que inclusive eu quero aqui ao vivo dar meus sentimentos, que ele perdeu a mãe essa semana agora de coronavírus no Rio de Janeiro. Nossa, meus sentimentos aí. Ele está perguntando aqui o que seria uma base boa. Base boa? É categoria de base ou uma base boa na seleção? Não. Foi antes da gente falar sobre a seleção. Foi depois do seu sonho sobre ter o desenvolvimento de base. Ele está perguntando o que seria uma base boa, na sua opinião. Na minha concepção, uma base boa seria conseguir realmente desenvolver os meninos dentro de uma sequência pedagógica boa, dentro das próprias categorias. Dentro, assim, uma faixa etária, vamos supor, você tem que, sem especificar aqui, uma faixa etária, o garoto tem que saber marcar individual, com dobra na bola e sem dobra na bola. Um exemplo. Uma outra categoria, ele tem que aprender a rotação completa, vamos supor, um pick and roll lateral. Ele tem que saber todas as rotações, as 3 maneiras de parar o pick and roll, um exemplo. Aí, uma outra categoria, mais acima, ele defendeu o pick and roll central, lateral, com troca, sem troca, troca tripla, essas nuances do jogo em si. Aí até chegar na categoria maior que ele realmente conheça tudo, as tomadas de decisões. A minha concepção seria uma base boa. Concordo 100% com você. Santiago, nossos últimos 25 segundos, queria te agradecer. Espero que não tenha cometido nenhum sincericídio aí, mas eu acho que foi muito importante. Acho que a sinceridade é sempre muito importante quando a gente não está agredindo, atacando ninguém diretamente. E pelo amor, pelo carinho que a gente tem no basquetebol. 5, 7 segundos. Tchau. Muito obrigado. Um abração, fica com Deus.